Bíblia vai dizer que Moisés agora olha para o povo e diz: já que vocês não querem subir, então subo eu. A Bíblia diz que Moisés sobe, ele começa a subir no meio da fumaça. E interessante é que quando Moisés chega lá em cima, Deus começa a encher ele com a tua glória, Deus começa a encher ele com a tua presença. Sabe o que o Senhor me disse nesta noite? Eu não tenho coisa com covarde, eu tenho coisa com quem não tem medo da glória, com quem não tem medo da presença, com quem não tem medo de entrar mais profundo na presença de Deus. E nessa noite eu vim pregar para crente que não é covarde, crente que quer ser cheio da glória, quer ser cheio da presença, quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que tiveram 3 dias, pastores, para se preparar. Só que mesmo preparados tiveram medo de entrar no meio da presença de Deus. Só que interessante é que lá em cima Deus começa a dar alguns projetos a Moisés. E aqui o Senhor falou algo forte comigo. Quem tem medo só consegue ver a fumaça de longe. Mas quem sobe tem projeto que o céu não revelou a ninguém. Eu vou pregar. A Bíblia diz que todos ficaram lá embaixo com medo, vendo cadê Moisés, aonde ele estava. E Moisés estava prostrado e o rolo do céu descendo sobre a vida dele. Sabe o que o Senhor está dizendo? Enquanto você se envolver na fumaça do Espírito Santo, o céu vai se abrir para a tua vida, o projeto do céu vai descer para a tua casa e você vai ser cheio da presença de Deus. E a Bíblia diz que o povo se acovarda. O povo fica com medo. Só que depois Moisés desce cheio do Espírito Santo. Capítulo de número 25 do Êxodo. A Bíblia diz que Deus vai ao encontro de Moisés e diz: Moisés, é o seguinte, eu preciso que agora você construa uma caixa. Essa caixa de madeira, você vai revestir ela de ouro por dentro e por fora. Ela é semelhante a esta, do mesmo jeito, só que os 2 anjos de cima, uma asa encostada na outra. E Moisés agora faz um projeto a qual Deus tinha estabelecido para ele. E Deus diz: Moisés, é o seguinte, dentro deste projeto, eu quero que tenha 3 coisas. A primeira coisa, um pote com o maná que Deus tinha mandado no deserto. A segunda coisa, a vara de Arão que floresceu. E a terceira coisa iria ser as tábuas da lei. Agora a arca é criada. Dentro da arca é colocado esses projetos. E a arca, a partir daquele momento, era simbolizada a presença de Deus na terra. E a Bíblia vai dizer que era de costume ela ficar em Siló. E quando ela estava em Siló, os levitas pegavam ela. E quando Israel estava em guerra com os inimigos, eles pegavam a arca, colocavam sobre o ombro e iam para a peleja. Porque eles sabiam que se levasse Deus para a guerra iria ser vencida. Eles sabiam que se levasse Deus para a peleja, certamente a peleja seria vencida. Só que o interessante é que chega um certo dia que havia um certo homem por nome Eli. Eli estava dentro do templo agora. E a Bíblia vai dizer que Eli tinha 2 filhos. Os 2 filhos se chamavam Ofni e Finéias. E Ofni e Finéias começaram a fazer coisas a qual não agradavam a Deus dentro do templo. A Bíblia diz que eles começam agora a brincar com o sacrifício que era oferecido. Eles se deitavam com mulheres atrás do templo, faziam aquilo a qual Deus abominava. Só que a Bíblia vai dizer que certo dia eles tiveram que ir para a guerra, eles tiveram que ir para a peleja, eles tiveram que ir para a batalha. E eles disseram: eu vou fazer o que eu quero, porque eu sei que se eu ir para a guerra, o Senhor vai estar comigo e eu vou vencer. Só que a Bíblia vai dizer que pegam a arca, colocam sobre os ombros, vão para a peleja contra os filisteus. Só que interessante é que quando eles vão para a guerra, os filisteus vencem os israelitas. E quando eles vencem os israelitas, a Bíblia vai dizer que agora os filhos de Eli são mortos no meio da guerra. E como se não bastassem eles serem mortos, a arca da aliança também foi levada. E agora chega a notícia até Eli. Chegaram a Eli e disseram: Eli, agora os seus filhos venceram, perderam a guerra. E quando eles estavam guerreando, mataram os seus filhos, os filisteus venceram a peleja. E a Bíblia vai dizer que ele se espanta, fica assustado. Só que agora olham para ele e dizem: mas tem o seguinte, a arca do Senhor foi levada de Israel. A Bíblia diz que ele cai da cadeira, bate a cabeça e quebra o pescoço, porque era um homem pesado. Interessante
interessante é que agora uma das suas noras, ela dá a luz ao filho, e o filho ela põe o nome de Icabod, ou Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Agora o interessante é, um povo que alguns capítulos atrás tiveram o privilégio de subir um monte e se encherem da presença de Deus, agora não tinha mais a presença com eles, por causa de um erro que eles cometeram. Só que a Bíblia vai dizer que agora Israel está sendo reinada por um homem chamado Saul. Saul era aquele homem que ele estava mais interessado no trono do que na presença de Deus. Saul era um homem que estava mais interessado naquilo que Deus dava para ele do que aquilo que Deus era. Só que a Bíblia vai dizer que agora Saul ele reina por alguns anos. Só que enquanto Saul reinava, a palavra de Deus veio até um menino chamado Samuel, que se tornou um profeta. E a Bíblia vai dizer que Deus disse: Samuel, é o seguinte: até quando terá dó de Saul, tendo eu rejeitado? Desce a casa de Jessé o Belemita, porque lá na casa dele eu tenho provido de um rei. E a Bíblia vai dizer que ele desce. Quando chega na casa de Jessé, havia alguns filhos dentro da casa. E agora o primeiro, mais velho, se manifesta e diz: profeta, o que você quer? Ele diz: o Senhor me enviou para ungir um rei em Israel. E a Bíblia vai dizer que ele diz: certamente este rei sou eu, porque eu sou mais forte, sou de bela aparência, sou mais bonito entre a casa de meu pai. E a Bíblia vai dizer que ele diz: então eu vou ungir você. Só que de repente a voz dos céus brada e diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê, você vê o que está por fora, porém eu contemplo o que está por dentro do coração do homem. E o interessante é que passam-se todos os filhos de Jessé. Quando acabam-se os moços, ele olha para Jessé e diz: Jessé, porventura acabaram-se os moços? Ele diz: não, ainda falta um menor que está no campo apacentando as ovelhas. Este menor era Davi. Davi era um menino ruivo, Davi era um menino cheio de sardas na cara. E naquela época, sardas e ruivo simbolizavam maldição. Só que a Bíblia vai dizer que aqueles a qual a terra diz maldito, é este a qual Deus pega, resgata, põe no altar para ganhar almas para o teu reino. E a Bíblia vai dizer agora que chamam Davi. E Samuel diz: enquanto ele não chegar, ninguém vai se assentar à mesa. E quando ele chega, todos se assentam à mesa. E Deus diz: Samuel, este é o novo rei de Israel. Agora Samuel pega o chifre de azeite, desce sobre a cabeça de Davi. Davi tinha cerca de 16 para 17 anos de idade. Só que no momento que o óleo desce sobre a cabeça dele, não é neste momento que ele começa a reinar sobre Israel. Porque tem um tempo a qual tem que sermos preparados para exercer a função a qual Deus nos estabeleceu. E se Deus falou algo forte comigo na noite de ontem, tem gente que o óleo desce sobre a cabeça. Ele era até um bom obreiro, mas quando vira diácono já não era mais como era como obreiro. Ele torna-se presbítero e agora ele não é como ele era como diácono. Se manda ele passar um pano no chão, ele não quer. Se manda limpar a igreja, ele não quer limpar. Só que Deus ele me disse na noite de ontem: filho, você pensa que você está subindo o degrau, mas quanto mais o óleo desce, mais servo você tem que ser. Quanto mais o óleo desce, mais você tem que se prostrar diante da presença de Deus. E o Senhor me alertou fortemente e disse: filho, eu te ungi a presbítero, não foi para ficar parado. Eu te ungi para fazer a minha obra, para fazer o meu querer e para fazer a minha vontade. E aqui eu entendi o chamado de Deus sobre a minha vida. Meu Senhor, aleluia. Porque tem gente que enquanto não é ungido, trabalha. Mas bastou o óleo descer que se acomoda. Meu Deus. Já viu aquelas pessoas que até faziam, mas bastou chegar o que ele queria, não faz mais. E assim algumas pessoas. Só que Davi não. Davi nos ensina uma lição interessante. Davi foi ungido rei, mas mesmo assim ele matou o leão do anonimato. Davi era ungido rei, mas mesmo assim ele continuava no campo apacentando ovelhas. Meu Senhor. Davi era ungido rei, mas mesmo assim era submisso às ordens do seu pai dentro de casa. Davi era ungido rei, mas mesmo assim os seus ouvidos eram atentos para ouvir a voz de Deus. E o Senhor está dizendo: ei meu filho, não é porque o óleo vai descer que você vai ter que se crescer e achar que você é alguma coisa. Porque o Senhor me trouxe aqui para dizer: quem é aqui dentro sou eu, quem faz aqui dentro sou eu, quem opera aqui dentro sou eu. E nós temos que entender, e nós temos que
e que eu diminua a glória do Senhor Jesus Cristo para nós. É tempo de entendermos que o grande aqui é Ele. É tempo de entendermos que quem faz é Ele. Porque o próprio Davi escreve um salmo dizendo: Ele me tirou de um lago de glória. Ele me tirou de um lago de chão ardente e firmou os meus pés sobre uma rocha e pôs um novo cântico na minha boca. Foi Ele que me tirou, não foi eu que dou glória. Nós temos que entender que em outro lado nós não éramos nada. Nós temos que entender que nós somos os miseráveis, que sem a presença de Deus na nossa vida nós não conseguimos nada, nem de pé nós conseguimos ficar. Só que nessa noite eu vim pregar e te dizer: a presença de Deus chegou na casa e Ele deu glória, Ele que te chegou a presença dEle para glória de Deus. Aleluia! Porque o povo de Israel era um povo que só queria aquilo que Deus dava, mas não queria adorar por aquilo que Deus é. E a Bíblia diz que agora Davi tinha cerca de 16 para 17 anos. Só que certo dia chegou um gigante para enfrentar o povo de Israel. Esse gigante com o nome Golias. E todos os soldados e guerreiros ficaram com medo, se acovardaram. E Golias gritava: eu quero apenas um guerreiro para lutar comigo. E Davi, que estava no campo, seu pai o chama e diz: Davi, vai até onde seus irmãos estão. Leva para eles pão e queijo, para eles se alimentarem para a guerra. Só que quando Davi chega, tinha um gigante gritando do outro lado. E o gigante gritava: eu quero apenas um. Ele olhava para Saul, Saul estava se escondendo. Ele olhava para os irmãos que diziam ser alguma coisa dentro de casa. Cadê os irmãos da guerra? Aí Davi olha para o gigante, olha para Saul e diz: Saul, quem é esse gigante circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou enfrentar ele. Aí olha para Davi, um menininho franzino, ruivo, cheio de sardas na cara. Dizem: como é que um menino desse vai enfrentar um gigante de 2,90 metros de altura? Davi tinha metade da altura dele, se não menos. Só que o que eles não sabiam é que um dia no campo, um urso foi pegar as ovelhas de papai. E esse urso, enquanto ele está em 4 patas, ele aparenta ser pequeno. Mas quando ele se levanta para atacar, ele dá mais de 3 metros de altura. Então Davi olhava para o gigante e via ele muito pequeno comparado ao urso que ele já tinha matado quando ninguém estava vendo. Porque tem guerras que muita gente vai ver você enfrentando e vai achar que a guerra é muito grande, mas não sabe a guerra que você enfrentou no anonimato quando ninguém estava te vendo, mas não sabe a peleja que você venceu enquanto ninguém estava te olhando. Deus está dizendo para alguém nesta noite: ei, eu estava te preparando no anonimato para te honrar no meio de muitos, para a glória de Deus. E a Bíblia diz que ele desce ao ribeiro, pega 5 pedras, pega uma funda, e ele pega 5 pedras lisas e polidas. Essas 5 pedras lisas e polidas, ela levava de 70 a 80 anos para chegar no formato que ela estava. Ela caía das montanhas dentro do ribeiro. Conforme a água ia passando, ela iria ficando mais lisa e no formato certo. Cerca de 70 anos atrás, a montanha derrubou algumas pedras para que lá na frente um dia um menino chegasse e pegasse essas pedras no formato certo. Porque se a pedra não estivesse no formato certo, ela não passaria no meio do capacete do gigante. Só que entenda bem, ela levou 70 anos para chegar do jeito que ela estava. Aí eu disse: Deus, como assim? Ele disse: filho, é simples. Antes mesmo de você nascer, eu já tinha preparado a arma para você vencer a guerra.
dizendo que você nasceu, o Senhor já tinha traçado um plano para te dar vitória. Não está dizendo, não se preocupe, porque antes mesmo de eu te formar no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. Antes mesmo de te formar no ventre da tua mãe, eu já tinha te preparado. Então você ainda havia quando Deus escolheu, você ainda havia quando Deus separou, e Deus quando eu te dizer, este gigante vai ser apenas mais um que você vai derrubar. Esta guerra não é para tua glória, Jesus. Entenda? Ele pega 5 pedras, mas ele usa só uma. E a Bíblia vai dizer que na primeira que ele lança, pega na testa do gigante e o gigante se prostra. Quando o gigante se prostra com o rosto em terra, Davi pega a espada dele e corta a cabeça dele. E o povo de Israel vence a guerra. E a Bíblia vai dizer que agora passa-se algum tempo. Davi tinha cerca de 30 anos de idade. Quando Davi tinha 30 anos de idade, Davi começa a reinar sobre todo Israel, porque Saul tinha morrido. E aqui eu entro onde eu queria, no versículo que eu li. A Bíblia diz que Davi chega no trono. Só que ele olha para o trono e entenda bem, a arca tinha sido levada pelos filisteus. Só que nesse momento a arca já se encontrava na casa de Abinadab. Por quê? Porque quando os filisteus levam a arca, ela fica cerca de 7 meses. Só que a Bíblia diz que quando eles levaram a arca embora, colocaram dentro de uma casa, dentro de um lugar a qual havia um Deus chamado Dagom. Esse Deus chamado Dagom era um Deus muito grande, uma estátua muito grande. E colocaram a arca aos pés de Dagom, como se estivessem dizendo: o Deus de Israel não é nada comparado ao nosso Deus Dagom. O Deus de Israel é muito fraco comparado ao nosso Deus. Só que o interessante é que colocaram a arca aos pés de Dagom. E passou-se o dia, a noite chegou. Quando estava de madrugada, quase amanhecendo, a Bíblia diz que ouviram um barulho muito grande. Correram até onde estava o Deus Dagom. Ele estava com o rosto em terra, prostrado diante da arca do Senhor. Só que pegam agora o Deus Dagom, levantam ele de novo. E um dia se passa, a noite chega, e a madrugada chega de novo. E de repente ouvem um barulho maior do que o anterior. Correm até onde estava o Deus Dagom. Quando chegam lá, ele estava prostrado diante da arca do Senhor. Só que agora foi diferente. Ele estava com as mãos arrancadas e a cabeça arrancada também. Aí aqui eu entendi. Não é porque a arca não está em Israel que Deus perdeu o seu poder. Oh, glória, eu vou repetir isso aqui. Aqui Deus me mostrou, varão, que Ele não tem poder somente aqui dentro, Ele tem poder lá fora também. Deus não se limita ao ambiente, Deus não se limita a lugar, Deus não se limita a nada. Aonde a presença dele chega, não há demônio nenhum que fique de pé diante da glória dele. Aonde a presença de Deus chega, não há demônio nenhum que fique de pé diante desta glória. E aqui Deus mostrou para os filisteus, dizendo: ei, filisteus, você até pensou que tinha vencido a guerra, você até pensou que tinha vencido a batalha, mas eu desci, me manifestei, mostrei a minha glória para vocês, e vocês têm que saber que não é porque eu estou em Israel que eu perdi o meu poder, não. O Senhor está dizendo para alguém: eu tenho poder aqui, eu tenho poder lá, eu tenho poder ali, o poder que não é ilimitado para a glória do Senhor Jesus. E agora, eles tiram a arca de onde Dagom estava, levam a arca de lugar em lugar. Só que chega um momento que Deus envia pragas sobre a vida deles. E eu estava meditando hoje, até que chegou um momento que Deus lançou uma enfermidade, coloca hemorroida sobre todos aqueles homens. Quando Ele coloca essa enfermidade, eles não aguentam. Ele diz: é o seguinte, nós temos que mandar essa arca embora urgente, porque se ela ficar aqui mais alguns dias, nós vamos morrer.
E agora pegam alguns bois, fazem uma carroça nova, colocam uma arca em cima, mas só que eles não tiveram coragem de guiar a arca. Botaram nos bois e disseram o seguinte: ei, Deus dos israelitas, se foi o Senhor que mandou essa praga para a gente, o Senhor vai levar isso aqui de volta para o lugar dele. Amarraram os bois na carroça e os bois foram sozinhos. Só que de repente eles disseram: se essa arca chegar em Bet-Semes, é porque foi o Deus de Israel que jogou essa praga na gente. Só que se ela não chegar, foi alguma coisa da grave que aconteceu. Só que a Bíblia diz que estava um certo Josué malhando trigo na montanha. De repente ele olha, ele estava lá em Bet-Semes. Ele olha lá embaixo. E ele vê alguns bois puxando uma carroça. Ele chama os homens e diz: ei, vamos descer lá para ver o que é. Desceram. Quando desceram lá, era a carroça que estava com a arca da aliança em cima. E a Bíblia diz que, ao invés deles pegarem a arca, colocarem ela